Bom demais! Bem-vindo de volta a mais uma edição do InSpendcast. Você sabe, aqui a gente fala sobre gestão, fala sobre liderança, inteligência emocional e aqui no InSpendcast é sempre sensacional. Chama a vinheta, Vi! Muito bem, hoje, nessa edição mais do que especial, estou com um convidado aqui que é um grande querido, posso dizer assim, além de ser o meu pastor, inclusive, né? Pastor Daniel Antônio, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Que privilégio e alegria poder estar com vocês aqui, participar desse InSpendcast. Espero que seja um tempo muito precioso, agradável e agregador para todo mundo que estiver assistindo. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser, né? Porque assim, eu tenho o privilégio de poder conversar com você, com o senhor, com o pastor. Me chama com você, Com né? você. Apesar da barba branca, ainda sou novo, né? Eu tenho o privilégio de poder conversar contigo fora, né? De um espaço como esse daqui. E é sempre muito prazeroso e de muito aprendizado também, né? Porque como o conhecimento que você tem, certo? De religião, sempre desperta na gente vontade de fazer perguntas, porque existem muitas curiosidades, né? Sim. Assim como cada pessoa que exerce um determinado papel, a outra pessoa que não exerce tem uma série de dúvidas e curiosidades. Então, é um tempo muito precioso para mim estar contigo de novo. Eu que agradeço e poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Não sabemos todas as coisas, mas aquilo que a gente não souber, a gente pergunta para o Google. E agora no Chat GPT, né? Então, facilita ainda mais. Se a resposta for até 2021, o Chat GPT A gente consegue resolver, tá ali dentro, ali tá fácil. Mas Boa. é muito bom, é sempre gostoso a gente poder compartilhar conhecimento. Eu acho que o maior tesouro que a gente pode trazer para as pessoas é conhecimento. Melhor do que o valor monetário. Apesar da conta gorda ser boa também, mas muito mais do que a conta gorda, não adianta ela ter ela gorda e a cabeça vazia. Sim, sim. Então é bom ter conhecimento e ajuda em todas as áreas. Em Né? todas as áreas. O conhecimento tem uma matemática legal, né? Que quanto mais você divide, mais você multiplica, né? E é verdade, Não é? é verdade. É muito interessante. E hoje tenho certeza que a gente vai dividir muito com o conhecimento que está trazendo aqui. Sim, eu espero, porque eu vim com uma expectativa muito grande. A gente tem, óbvio, tem um relacionamento, né, inclusive um relacionamento familiar. Sim. Mas a gente sempre trocando ideias, sempre falando de coisas interessantes, boas. Todo o trabalho que vocês têm realizado, a gente acompanha, a gente vê. E eu tenho particularmente crescido muito através do trabalho de vocês, né? E a gente espera também poder contribuir de alguma maneira, de alguma forma, trazendo aquilo que tem sido a nossa experiência ali na igreja. Sou pastor da Igreja Nazareno Monte Calvário, ali em Paulínia, né? Estou lá há 1 ano, mas dentro do ministério já são 20 anos de ministério. Puxa vida, 20 anos de ministério. 20 anos de ministério, 20 anos pregando a palavra de Deus e cresci dentro da igreja. Então, toda uma bagagem relacionada a isso e que não envolve só uma questão de fé. Envolve tudo como qualquer corporação, em qualquer área que se tenha liderança e gestão de pessoas. Cara, 20 anos é bastante tempo, hein? É bastante tempo. A gente tem colaborador aqui que não tem essa idade, não tem esse tempo de vida. É bastante tempo. Assim você me ajuda bastante com minha barba branca, fica melhor ainda. Não, né? eu acho que significa que você começou muito cedo. Então tá bom, obrigado. Começou a pastorear muito cedo. Esse é o termo certo, pastorear? É pastorear. A ideia é exatamente daquilo que a gente vê, né, nos campos, a gente vê dentro de fazendas e tudo mais. A origem dessa palavra ela é hebraica e muito por conta de uma atividade que é muito comum lá, né, a atividade de pastorear ovelhas. E tem algo muito interessante em relação a isso, porque a ovelha é um animal extremamente dependente, totalmente dependente. Ele é praticamente cego. Poxa, isso eu não sabia não. É praticamente cego, ela enxerga pouquíssimo. O olfato dela é horrível, mas ela escuta muito bem. E ela é um animal completamente indefeso, ela não sabe se defender, ela não tem presas para se defender. Além do que, a ovelha perdida, sozinha, por conta da sua lã, ela se enrosca facilmente. Então, ela é totalmente dependente do homem para a sua própria sobrevivência.
E também ela é dependente umas das outras, elas se defendem estando em bando. E a ideia é o seguinte, uma vai, as outras não, né? Quando vem um predador, alguma coisa em si. Então, por isso a importância de alguém defendendo, e aí a figura desse pastor, que é quem cuida, que é quem direciona, que leva ela para lugares onde tem a água, onde tem a pasto, um lugar de abrigo. Então, esse termo pastorear é exatamente essa atividade, né, de cuidar das ovelhas, levando ela ao seu alimento e a todas as suas necessidades. Me permite, em alguns momentos, fazer algumas associações do corporativo com a igreja? Pode, claro. Eu poderia interpretar, então, por exemplo, que um pastor poderia ser como um mentor? Sim, sim, ele pode muito bem ser. Aliás, ele tem esse papel. Todo pastor, naturalmente, ele precisa ser um mentor. Porque o mentor é aquele que ensina o caminho, que ajuda a direcionar, que mostra onde estão os tesouros escondidos que precisam ser encontrados. O pastor ele tem essa prerrogativa também. A própria Bíblia diz que dentro dessa função pastoral, ele precisa ser mestre, e todo mentor ele também é mestre. Uhum. Todo mentor ele ensina. Então, o pastor ele tem esse papel de mentoreio sobre as ovelhas. Muito bem. Sabe que assim, né? Eu não sou uma pessoa que costumo ser muito... Não sofro com ansiedade. Não é, eu nem gosto muito de usar a palavra, tipo, estava ansioso por tal coisa. Mas eu vou me permitir usar, eu estava ansioso por te receber aqui. Eu então. Tava realmente, acho que assim, vai ser um papo de que tenho certeza que o tempo que nós vamos ficar aqui vai ser pouco. Dá vontade de passar muito tempo junto. Tomara, já fica o convite então para você me convidar. A segunda vez? Convite para você me convidar a segunda vez. Já está fechado aqui. Então, eu queria te perguntar também o seguinte, obviamente você não nasceu pastor. Não. Né? Como foi a criança, né, o jovem Daniel, como é que você começou, se você já começou numa carreira religiosa, ou se você entrou no mercado corporativo primeiro, como é que foi essa sua trajetória? Na verdade, a gente não nasce pastor, né? Mas alguns já, desde da sua concepção, né, já são separados e escolhidos. O pastor não é uma profissão, o pastor ele é uma vocação, tanto é que não está dentro da CLT. Nós somos autônomos, porque nós somos vocacionados, então não existe nenhuma previsão em lei para nós, inclusive. Mas como é uma relação completamente de fé em relação a isso, né? Desde a concepção, enquanto ainda sendo gestado na barriga da minha mãe, havia uma profecia de que seria pastor. Isso aí são coisas aí sobrenaturais, né? E eu cresci com isso, cresci tendo ciência disso e também eu tendo essa convicção de que seria pastor, né? Ouvindo a voz de Deus e tendo a certeza que seria pastor. Mas até chegar a esse momento, eu trilhei a minha vida normalmente. Estudei normalmente, fiz o colegial técnico em publicidade e propaganda, fui fazer minha faculdade de teologia e mesmo quando eu fiz a faculdade de teologia, eu continuei os estudos, né, na área de administração, fiz um MBA em gestão empreendedora de negócios, fiz um MBA em coaching e mentoring, então sempre buscando o aprimoramento, né? Mas eu já trabalhei com internet. Eu fazia sites, por incrível que pareça, em 1996, lá na época que era programado ainda tudo em HTML mesmo, não tinha nada desses programas que tem aí hoje. Facilidade que tem hoje, né? Era muito mais complicado, fazia tudo no código ali e era Já era front page ou foi antes do front page? Era no front page. Era front page, era front page, na época do front page. Eu tenho um pouquinho de idade. Mas eu comecei ali, né? Comecei dessa maneira e poucas vezes, né? Meu pai sempre foi comerciante, ajudava ele de vez em quando, mas a trabalhar mesmo ali, com 16 anos de idade. E depois dessa experiência, fui trabalhar na Vesper, na antiga, finada Vesper. Trabalhei de atendente de telemarketing lá. E depois da Vesper que eu fui para a CPFL e fiquei 10 anos na CPFL. Puxa, uma grande empresa, hein? Uma excelente empresa, uma grande empresa. E nesse período da CPFL, eu pastoreava e também trabalhava no mundo corporativo, né? E até o momento, em 2008, em que eu fui para aquilo que nós chamamos de período integral, tempo integral, pastor de tempo integral, na Igreja Nazareno Central de Campinas. Quando você comentou do curso de teologia, tem uma curiosidade.
Quando eu vai fazer um curso de teologia, eu posso escolher uma religião lá dentro ou não? Ou você entende de todas as religiões e você tem... Como é que funciona isso? Na verdade, os cursos de teologia, na maioria das vezes, né, salvo engano, são ministrados de acordo com aquela fé que você exerce. Então, se você vai na PUC, você vai estudar teologia voltada para a Igreja Católica. Entendi. Né? Então, na onde eu fiz a teologia é voltado para a Igreja Evangélica e, mais específico ainda, para a denominação da qual eu faço parte, que é a Igreja Nazarena. Então, se você vai na Igreja Adventista, tem a Faculdade Adventista, onde tem o curso de teologia voltado mais para a Igreja Adventista e assim por diante. Não tem uma faculdade que seja plural, que seja para todas as religiões. Normalmente você vai naquela que é específico da religião que você está afirmado. Tá. Então, o entendimento sobre a Igreja Católica, nada disso é passado, então, quando você... Sim, você passa por todas as outras religiões. Você vai, a gente estuda a respeito da Igreja Católica, a gente estuda sobre os espíritas, você estuda sobre as religiões afro-americanas, né? De matriz africana, na verdade, você estuda todas elas. Até porque você precisa ter uma base de sustentação e de argumentação, né? Entendi. Poxa, é interessante porque, assim, obviamente que o meu nível de conhecimento das religiões perto do seu é nada, né? Mas quando eu acesso um pouco dessas outras religiões, tem algumas coisas que eu acho interessante delas. No caso da igreja da evangélica, o que eu vejo e acho muito rico é o conhecimento da palavra. Sim. Né? Tem um estudo muito profundo, né? Você percebe que todas as pessoas, ou a grande maioria, pelo menos, da igreja, tem realmente conhecimento sobre aquilo que fala, né? Cita partes da Bíblia, que, aliás, é interessante que eu tenho visto muito disso nas palestras atuais. Sim. Os palestrantes têm citado mais, a gente comentou sobre isso numa reunião aqui nesses dias, anteontem, justamente sobre isso. Tive num evento no sábado, né? Teve o Cortella, entre outros, no evento, e eles citam passagens bíblicas. Sim, são muitos princípios, né? Sim. E princípios, independente de onde ele é aplicado, ele vai trazer o mesmo resultado. São princípios. Por exemplo, eu sei de pessoas que trabalham com empreendedorismo, que trazem palestras sobre essa área, que dizem o seguinte: você tem que separar 10% daquilo que você recebe para você doar para a caridade, por exemplo. Né? Ou entregar a uma instituição. Isso nada mais é do que o princípio do dízimo. E quando você vai para dentro da Bíblia, quando você vai para dentro da palavra de Deus, lá existem promessas para quem acredita e faz dessa maneira. Não por obrigação. Esse é o problema. É que em algumas religiões é colocado como algo que você é obrigado a fazer. Não, você faz isso por reconhecimento, por gratidão, você faz isso por honra. E aí existe um princípio que está em Provérbios 3, 9 e 10, que diz: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que ele está dizendo? Quando você compartilha, quando você dá, você é abençoado e Deus faz multiplicar aquilo que vem nas suas mãos. E um outro que é muito interessante, que fala que a alma generosa, essa prosperará. Então ele está falando que quanto mais eu entrego, quanto mais eu divido, mais eu sou abençoado, mais eu me torno próspero. Então, a gente vê muitos utilizando realmente princípios bíblicos verdadeiros, reais, que sendo aplicado, Deus ele é fiel, ele não tem filhos preferidos, ele não tem filhos prediletos. Então, se você aplica aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está falando, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu relacionado àquele princípio. Entendi. Boa. E aí, outra coisa, né? Estava falando das religiões. Sim. Algo que me atrai, assim, no sentido de achar... acho legal o jeito de lidar. É o caso da Igreja Católica, o quanto ela é inclusiva. Sim. Né? Eu também me considero cristão, né? Eu sou, e vejo que nem todas as pessoas têm um comportamento muito inclusivo, né? Sim. Dentro da igreja evangélica. A Igreja Católica já é mais, eu não sei se permissível é o nome, mas ela é mais aberta para aceitar, né, comportamentos, enfim, de diversas pessoas. Outro que eu acho também interessante pela prática da filosofia dela de seguir é, por exemplo, o kardecista, por exemplo, né, Mesa Branca. Sim. O que eu acho interessante deles é que eles praticam o que pregam. Sim. Tem
Assim como o budista, por exemplo, tem um estilo de vida, né, que traz uma certa paz e tal, né? Eles têm Sim, lá a oração deles lá, né? O Daimoku, que eles, né, ficam repetindo, né, a oração deles. E olhando para o lado, e aí me perdoem quem está vendo a gente se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas eu tenho a impressão que, pelo olhar da neurociência, né, aquela vibração que eles colocam, né, durante a, né, na minha hora, ninguém que eles ficam repetindo aquilo, sim, cria uma ressonância na cabeça que a pessoa entra num estado realmente de relaxamento, né? isso. E é uma frequência baixa. É quase semelhante a uma hipnose em si, né? Exato, exato. Então, quando eu olho para essas 4 religiões, né, não conheço muito de outras, eu vejo que, se fosse possível, sabe, ter um pouquinho de cada, né? E talvez tenha, mas um pouquinho de cada, eu acho que isso seria muito legal. É porque, assim, todos têm uma abordagem, né, segundo a um propósito definido, né, de cada. Na verdade é o seguinte, o ser humano, eu, para falar disso eu tenho que falar da Bíblia, não tem jeito. Claro. A Bíblia, ela é o nosso guia, ela é o nosso manual, não é? Então, diz que o homem foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus. E por que assim ele foi formado? Porque ele foi formado com corpo, alma e espírito. E o que lhe deu realmente vida foi o espírito. Né? O espírito que ele vem da parte de Deus. O texto ali diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele deu o espírito. Então, veja, o homem ele tem dentro da sua essência essa questão da divindade. E ele precisa de uma resposta para essa essência de divindade. É por isso que nós temos tantas religiões, nós temos tantas buscas para uma mesma finalidade, um mesmo propósito, que é a busca de Deus. A questão é que muitas vezes as pessoas ficam debatendo quem está certo ou quem está errado. Né? Uhum. E não é uma questão de quem está certo ou de quem está errado. É daquela experiência ser verdadeira na sua vida a ponto de você encontrar Deus. Porque é impossível, ao encontrar Deus, você não encontrar aquilo que é certo. Então, quando você encontra Deus, você encontra aquilo que é certo, você encontra aquilo que é verdadeiro. Se você não encontrou Deus, só está buscando uma sensação, sensação é diferente de você encontrar Deus. Se você busca só uma sensação, todas essas podem te dar uma sensação. Mas você tem que encontrar verdadeiramente é Deus para você se sentir preenchido. Então, veja, você citou a questão aqui do kardecismo, né? Então, eles creem que, através da prática das boas obras, eles vão pagando as penitências dele e vão evoluindo a cada vida que eles vão renascendo. Sim. A prática das boas obras, né, como você falou, eles vivem aquilo que eles pregam, a prática das boas obras acaba se tornando quase que uma obrigação para que eles possam evoluir, e não de algo natural em si da pessoa. É óbvio que quando você faz, você sente prazer. Sim. Né? Você tem alegria em fazer o bem para os outros, você tem alegria em fazer o bem para as pessoas. Mas é feito, a princípio, para cumprir uma obrigação para que possa evoluir. Dentro da Igreja Católica, é a nossa igreja matriz, né? A primeira e única igreja que existia era a Igreja Católica da era cristã. Né? Depois ela teve os seus desvios por conta de se misturar com o Estado, de se misturar com a política e ter poder de Estado. E não dela ter se misturado na política, mas ela ter tido poder de Estado. Uhum. É isso que prejudicou. Não é? E aí uma grande coisa, porque as pessoas não tinham acesso também à própria Bíblia. Então, todo o conteúdo era em latim. Latim, já no século XV, no século XVI, já poucas eram as nações que usavam o latim. Então, era a exclusividade do clero ter o acesso ali. E quando você não tem o acesso ao conhecimento, você não tem poder, porque conhecimento é poder. Então veio a reforma protestante. Aí você falou do conhecimento bíblico que o protestante tem, né, que a igreja evangélica tem. Sim. Exatamente por conta disso. Quando veio a reforma protestante com Martinho Lutero, a Bíblia então é traduzida para o alemão e aí depois é traduzida para o inglês, ela é traduzida para todos os idiomas, trazendo o conhecimento para as pessoas, na mão das pessoas, para que através do conhecimento elas tivessem o poder para viver aquilo que estava sendo pregado ali. Então, assim, cada religião ela vai ter a sua busca, né? Por isso que eu falo que você não deve se apegar à religião, você deve se apegar a Deus, você precisa encontrar a Deus. Eu encontrei a Deus e tenho encontrado a Deus e vejo inúmeras pessoas encontrando a Deus através da igreja evangélica.
Agora, outros encontram também através da Igreja Católica. E encontrou a Deus, é isso que preciso. Perfeito. Que aula, hein? Aula sério, hein? E aí, outro dia, eu achei interessante, tenho o hábito de fazer caminhada, né, ouvindo podcast, e um dos Resumo Cast, sabe o Resumo Cast? Sei, resumo que é muito legal, Muito aliás. bom, né? Muito bom. E ele sempre pega Os um livros livro, ali, né, para fazer lá um resumo, e o resumo era sobre a Bíblia. Sim. Achei interessantíssimo. Dureza? E aí, obviamente que ele trouxe, né, o conceito e o Sim. contexto da ideia central, né, do que é a Bíblia. São dois empresários, inclusive, que fizeram o resumo, esse desafio do Resumo Cast. E aí eles estavam comentando também por que a Bíblia chama Bíblia. Que é porque ela é uma biblioteca, né? Ela tem mais de 50 é um conjunto livros. de livros. Né? Isso, é um conjunto São de 66 livros. 66 livros. E aí estava explicando, né, o porquê disso. E aí, quando eu comentei, né, que eu vejo que a igreja evangélica é quem mais conhece da Bíblia, isso é algo que se conecta muito comigo, porque eu gosto de estudar. Uhum. E outro dia me perguntaram, inclusive, mas a igreja evangélica é a dona da Bíblia? Eu falei, não, a Bíblia veio antes da religião, Sim. né? Sim, ela vem antes dessa religiosidade, Isso, eu diria, né? Ela vem antes. A Bíblia, você tem ali, na verdade, os primeiros escritos são da época de Moisés, né? Então a gente está falando aí de 1200 antes de Cristo. Então é bem antigo, porque ele quem escreveu ali o chamado Pentateuco, que é a Torá para os judeus. São 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, você já tem desde aquela época ali. Então, como é que a Bíblia ela resistiu ao longo de todo esse tempo? E foi tendo os seus acréscimos de cada participante desse conjunto de livros, né? É porque existiam os copistas, né? Eram pessoas que também eram definidas, eram estipuladas através de um critério religioso, e a função única dessa pessoa na vida inteira era manter as cópias, os registros dos livros sagrados. Então, por gerações, esses livros foram sendo copiados e trazidos até nós. É por isso que se encontra como o livro de Isaías, que foi achado entre os rolos do Mar Morto, né? Conhecido como os rolos do Mar Morto. Então, houve uma caverna, onde dentro dessa caverna se encontrou uma urna, e dentro dessa urna estavam lá os rolos do livro de Isaías, e os originais ainda, Poxa. escritos por ele mesmo. Então, a Bíblia depois teve um compilado, né? Esse compilado foi definido através de um concílio. Tiveram alguns concílios para definirem esses o Canon livros. Chama isso, não é isso? É o Cânon Bíblico. Cânon Bíblico, né? Isso, ele foi determinado através de concílios, que era a reunião de arcebispos, a reunião de gente de patente alta da igreja em si, né? A chamada Septuaginta, que era a Bíblia grego-hebraica, né? Então, dentro desse concílio eram definidos os livros e foram definidos esse cânon bíblico. Existe uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Na Bíblia católica há uma quantidade um pouco maior de livros e também de alguns textos em alguns livros. Na Bíblia evangélica, não. Então, são 66, se eu não me engano, na Bíblia católica são 70 livros. O Evangelho de Enoque, por exemplo, né, não foi um dos selecionados, se é esse o nome, né, desse cânon, para ser colocado dentro da Bíblia, né? Ele é um livro histórico, mas ele não é um livro de valor espiritual. Por quê? Existia critérios para que se tornassem livros de valor espiritual e compusessem a Bíblia. Eles tinham que falar de Deus, eles tinham que apontar para Cristo, não é? E tinha que ter coerência teológica, né? Então, você pega o livro de Enoque, ele vai falar narrando uma história, praticamente. Né? Ali ele não está apontando no livro, ele não aponta para Cristo, apesar de falar de Deus. Ele não aponta para Cristo. Quando você pega desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros apontam para Cristo, que é o centro de todas as coisas. Então, quando não aponta os livros, como o livro de Enoque, para nós, o de Macabeus, que está dentro da Igreja Católica, da Bíblia Católica, mas é um livro histórico, é um livro que conta a revolta dos Macabeus, né? Uma revolta muito sangrenta que houve em Israel, mas não aponta para Cristo. Então, nós não incluímos ele dentro da Bíblia cristã.
Então, esses são... A gente considera apócrifo, e apócrifo, na verdade, é não inspirado, né? É um livro não inspirado, mas não que ele não tenha valor. A gente entende que há um valor histórico nele. E tem alguma passagem, por exemplo, na Bíblia que as pessoas do tipo mais te questionam? Bom, por exemplo, eu sei que tem em Gênesis tem uma passagem, acho que está em 2:23, se eu não me engano, onde Adão fala, né? Essa agora é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne e tal. Aí quando ele fala essa agora, dá um sentido de que parece Que existia outra. que existia outra, né? É só um... Essa questão da Gênesis em si, né, do início de todas as coisas, é algo interessante, porque ali a gente tem a formação, né, do planeta, né, a criação do universo, e até hoje é discutido isso. Inclusive, para quem gosta, fica aqui o conselho, né, quem gosta disso aí, procurar depois a teoria sobre o design inteligente, que é sustentada pelo Dr. Marcus Eberlin, um baita de um cientista, também o Dr. Adalto Lourenço, fica aqui a dica para vocês buscarem. Como de um universo que é um universo novo, né, o que ele realmente tem a idade que a Bíblia diz que ele tem, por conta de evidências científicas, não é nem por conta do relato bíblico em si, mas de evidências científicas. Então, quando a gente pega o relato bíblico ali, você tem que entender que ele foi escrito há quantos mil anos atrás, né? Então, você tem perdas, óbvio, gramaticais, você tem perdas ali literárias nessa questão dos copistas em si, mas que não muda o objetivo central, tá? Então, nessa questão, né, que Adão fala, depende da versão que você vai pegar da Bíblia. Quando ele fala, agora sim, esta é porque ele estava fazendo uma comparação com os animais. Ele olha para todos os animais e todos os animais eles tinham a sua companheira. Então, o objetivo do texto é mostrar que Adão ele fazia uma reflexão, olhando para a criação, olhando para a natureza e vendo que todos tinham uma parceira e ele não. Ele fala, agora sim, esta é semelhante a mim. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Não é como um outro animal qualquer. Não é como qualquer outra parte da criação. Essa é semelhante a mim. Então, não é a ideia de que tinha outras. É a ideia de que aquela foi criada segundo ele, né? Da mesma espécie da dele. Então, somos filhos de Adão e Eva. Somos filhos de Adão e Eva. Agora, a grande pergunta é se Adão ou Eva tinham umbigo. Por quê, hein? Porque o que a gente precisa? É verdade, né? O cordão umbilical, né? Se eles foram os primeiros, como é que faz? Tem uma piadinha que eu recebi outro dia, acho que foi no Instagram, que aí era um casal, né, conversando. Como é que é a história? E aí eu sei que o filho estava conversando, acho que com o pai. E aí o pai fala assim, não, nós somos filhos, né, de Adão e Eva. Uhum. E aí o menino fala assim, não, mas a mamãe falou que nós somos uma evolução, nós viemos do macaco. Uhum. Aí o pai responde assim, cada um tem a família que... Que deseja. Se for da minha família aqui, é de Adão e Eva. Se for da família Darwin dela aqui, você veio da família dos macacos. Né? Mas é interessante, sempre vai ter... Na verdade, a ciência, inicialmente, ela surgiu para corroborar a Bíblia, e não o contrário. Depois de algum tempo, alguns séculos, principalmente na metade do século XX, é que a ciência começou a se desassociar do campo bíblico, né? E querendo provar, talvez, os erros bíblicos e até a inexistência de Deus. Mas até então ela nasceu por conta para corroborar a Bíblia. A gente tem aí relatos de cientistas e até mesmo de filósofos que tiveram todo o seu trabalho pautado na fé que eles tinham. Outra pergunta complexa quando fala, por exemplo, da Arca de Noé. Sim. Pô, como que coube todas as espécies, né, dentro da Arca de Noé? Ou é algo metafórico? Como é que é isso? Isso é um mistério. Tem coisa que é mistério, que não tem como. É que nem falar de Jonas. Como é que você fala que um cara sobreviveu dentro da barriga de um peixe durante 3 dias? Isso aí é uma questão de fé, né? Ou você crê ou você não crê. Até porque algumas perguntas que eu faço o que influencia isso para mim hoje? É apenas uma questão de saber ou ter a razão, né? Eu não preciso saber ou ter a razão. Eu preciso simplesmente crer. Até porque
O meu tesouro, né, o meu presente vai vir por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu tenho razão, né? Então, a Bíblia fala que a arca era um monstro, né? Uma embarcação extremamente gigante. Só o fato da gente cogitar que houve uma arca em uma área seca já é um negócio estranho. Porque a arca, ela, segundo o relato bíblico, ela parou no Monte Ararat, não tem nada de água em volta lá. Absolutamente nada. E acharam ela, né? Segundo, há controvérsias ainda em relação a isso, né? Há algumas evidências de que ela estaria ali num local inacessível. Foi encontrada madeira que data da época do relato do dilúvio, mas não existe em si uma chegada ao local, né? Uma comprovação do local. Mas, de qualquer forma, existem evidências, inclusive geológicas, desse desastre diluviano que aconteceu, né? Mas a questão da arca, cara, como é que faz para colocar girafa, começar a colocar hipopótamo, elefante? Não tem, assim, uma lógica nisso. É aí que entra a questão da fé, porque o nosso Deus ele vai fora da lógica. Como a gente experimenta hoje em dia. A mesma fé que eu tenho para crer que todos os animais estiveram dentro da arca é a mesma fé que eu tenho para crer que Deus faz um milagre de alguém que está enfermo e que é curado e que a gente sabe que acontece, que a gente vê acontecer. A ciência, ela é engraçada também, né? Porque é o seguinte, ela diz que a gente é a evolução do macaco, certo? E por que não pode, então, existir a evolução dos animais pós-arca e de lá teve uma ramificação de evolução e de mudança genética, por exemplo, né? Sim, a grande questão da teoria da evolução é que nada continua evoluindo mais. Você não vê transformação. Se fosse assim, o homem já era para estar também diferente. Sim. Né? Os animais já eram para estar diferentes. E a gente não vê esse tipo de transformação mais. A gente vê a mesma espécie há milhares de anos. Então, é aí que a teoria da evolução ela perde muita força em si. Mas, por que não? E aí eu vou além, né? Porque quando você pega a questão da teoria da evolução, tá bom, ainda que o homem tenha evoluído do macaco em si. Mas, e aí, de onde que o macaco veio? Quem que criou? A origem, né? Algum lugar teve que... Algum lugar foi. E aí eu vou até aproveitar e emendar uma pergunta, que eu tenho certeza que quem está vendo a gente aqui gostaria de estar sentado aqui nessa cadeira para fazer pergunta para o pastor aqui. E os dinossauros? Gênesis capítulo 1, verso 1º e verso 2º explica isso. Ali no primeiro versículo você tem a palavra usada Bereshit Bará, que é o nome do livro de Gênesis, que é no princípio, né? Ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente crê que o nosso Deus ele é um Deus perfeito, que tudo que ele faz é certo, tudo que ele faz é perfeito, e não há erro naquilo que ele faz. Aí você tem no segundo versículo, porém a terra era sem forma e vazia. Como é que Deus cria algo perfeito e depois diz que era sem forma e vazio? Alguma coisa tem aí. Então, aí entra dentro do campo também filosófico, né? E de outros textos bíblicos que houve uma catástrofe, porque nesse segundo versículo, a palavra ali para sem forma e vazio é caos. É caos, estava no caos. Uhum. E o caos ele acontece por conta de uma catástrofe. O caos ele não é do nada. Algo aconteceu que trouxe o caos. Muito bem, você falou dos dinossauros. A grande teoria de extinção dos dinossauros foi por conta do quê? Um meteoro, né? Um meteoro que caiu na Terra, Sim. certo? E aí, a Bíblia traz um relato para a gente que Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele cai na Terra. E o próprio Senhor Jesus, ele fala que eu vi Lúcifer cair do céu como uma estrela. É o relato do próprio Senhor Jesus. Então, muitos teólogos, filósofos e tantos outros que defendem isso, e até cientistas, dizem que esse caos criado do primeiro para o segundo versículo foi exatamente a queda de Satanás e de 1/3 da parte dos anjos que caíram dos céus. E aí você tem a argumentação para a extinção da vida existente na Terra. Entendi. Porque aí trouxe o caos e você vê o próprio relato bíblico depois, não se usa mais essa palavra Bereshit Bará, que significa criar do nada. Ela só é usada uma segunda vez na criação do homem. Por mais que ele tenha sido criado do pó, não houve nenhum semelhante a ele. Então Deus criou ele do nada, sem nenhuma... não teve uma forma para criar ele.
né? Então, ali depois do segundo versículo, você tem o relato da criação. E esse relato da criação não é criar coisas. Você lê atentamente, você vai ver que é Deus reorganizando as coisas, fazendo a separação das águas, da porção seca, do dia e da noite. Então, ele está reorganizando, colocando em ordem novamente. Por que a Bíblia fala pouco, por exemplo, sobre a vida, sei lá, da infância ou adolescência, por exemplo, de Jesus? Jesus teve mais 3 irmãos, é isso? Sim. E por que, pelo menos, não pode ser até que tenha isso bastante na Bíblia, tá? Mas eu não escuto muito, né, falar sobre isso nas pregações. Como é que... Sim, há 2 momentos só que é relatado, né? No momento em que Jesus, quando a família dele estava voltando do Egito, né, para Jerusalém, depois do censo, de Jerusalém para o Egito, para poder fazer o censo, na verdade, e ali os pais de Jesus perdem ele de vista. E vai encontrar ele 4 dias depois, se eu não me engano. E aí, quando ele chega, ainda criança, né, pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele estava no templo. Ele fala, por que vocês estão preocupados? Não haveriam de saber que eu estaria na casa do meu pai? Então, esse é um dos relatos. O outro relato é óbvio que é do próprio nascimento ali do Senhor Jesus em si, né? Então, nesse período, até os 30 anos, você não vê nenhum outro relato de Jesus, porque não era significativo. E por que não era significativo? Jesus não fez nada? Deve ter feito. Ele foi homem como qualquer um de nós, normalmente, teve a sua infância, a sua adolescência, mas dentro da cultura judaica, alguém só pode ter voz, só é relevante após os 30 anos. É onde ele alcança a maioridade, aonde ele passa a ser escutado pelos mais velhos, aonde ele passa a ser escutado pelas pessoas, ou seja, ele passa a ter voz, né? E Jesus veio para anunciar uma mensagem, né? Ele não veio para ser um popstar, para ser seguido, mas ele veio para anunciar uma mensagem, né? Então essa mensagem só ia ter relevância a partir do momento que ele tivesse os 30 anos de idade. E ele veio para cumprir toda a lei, então nisso ele fez também, ele cumpriu toda a lei nisso. E tem um filme no Netflix, não vou lembrar o nome agora aqui, mas depois quem está assistindo em casa vale a pena procurar, que ele traz uma visão de Jesus desde de quando ele tinha lá seus 4, 5 anos de idade, acho que até os 8, 9 ou 10 anos. E é muito legal, cara, é muito legal ver, porque chega a ser emocionante, sabe, de você ver as obras que ele já fazia, como que ele... como ele se descobriu Jesus, não é certo falar dessa forma, mas é mais ou menos isso, sabe, que a situação que estava ali, não vou dar spoiler para não tirar o prazer de quem vai assistir, mas como ele já começa a fazer algumas coisas, sabe, como é que ele começa a se perceber nessa infância. Acho que aí entra tudo dentro de um campo de fantasioso, mas, veja... Um lado romântico do cinema, mais né? romântico, né? Porque pensa... Eu acredito que para Maria depois chegar no casamento, né? Porque aonde Jesus começa os seus milagres? É no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. É ali que ela percebe em que havia acabado o vinho e ela chega para Jesus e fala para ele, olha, eles não têm mais vinho. E aí Jesus responde até meio que parece que de uma maneira grosseira para ela, ele fala, mulher, que tenho eu contigo, né? E aí ela manda com que os servos obedecessem a ele transforma a água em vinho e ali começa o seu ministério sobrenatural, que a gente fala. Mas ali, naquele momento em que ele faz esse milagre e que inicia, Maria não foi procurar ele à toa, ela sabia. Em algum momento ele deve ter dado alguma amostra, alguma evidência, sei lá, como às vezes a gente vê aqueles memes, assim, não sei se você já recebeu aquele meme, que o pessoal brinca com Moisés, né? Na hora que a mãe de Moisés ia colocar ele na banheira para tomar banho, ele fazia a água abrir. Deve ser algo semelhante, alguma coisa parecida com Jesus. Na hora da refeição ele olhou, mãe, só tem água aqui? Não, aí transforma lá em um suco, pelo menos, alguma coisa assim, né? Então, alguma evidência ele deve ter dado em relação a isso para Maria, para que ela, naquele momento, viesse diretamente a ele pedir para que ele transformasse a água em vinho. Porém, como eu falei, qualquer coisa que ele tenha feito antes dos 30 anos não teria relevância, não teria importância, né? Mas ele pode ter feito. Você falou de Moisés, tem o pessoal tem usado, né, nas rodas de amigos, e eu não sabia, fui descobrir isso, porque por que vocês chamam o cara de Moisés? Você sabe por quê? Essa eu não sei. Porque quando o cara chega, espalha, né? As pessoas chegando, as pessoas vão se afastando deles, né?
Vai abrindo mar. Abrindo o mar. Pastor, como é que foi a mudança para sair do corporativo, né? Você veio da CPFL com uma bagagem, né? Poxa, sensacional. Como é que você fez? Como é que foi essa transição para vir para a igreja? Não foi fácil, apesar de a vida inteira saber, né, dessa questão da vocação, do chamado, é perfeitamente possível também você transitar de maneira paralela, né? Mas, devido à demanda que estaria assumindo dentro da igreja, né, era necessário que eu estivesse dedicado de tempo integral para cumprir aquela demanda, cumprir aquele objetivo. Eu estava numa uma excelente empresa, um bom cargo, dentro de uma ótima área, com possibilidade de ascensão lá dentro, e você é obrigado a tomar uma decisão. E aí, essa decisão ela não é em nenhum momento racional, ela tem que ser 100% emocional, porque é vocação. Sim. Né? Então, ela foi uma decisão emocional, apesar de ter um fundamento, por saber da minha vocação. Mas se fosse pela razão, eu ficaria preso lá. Né? Mas não foi tão fácil no começo. Só que depois eu vi que muita coisa que eu aprendi dentro do mundo corporativo, eu ia usar dentro da igreja. E isso foi legal. Isso me ajudou bastante a entender que todo aquele tempo que eu passei dentro das empresas, dentro do mundo corporativo, foi um aprendizado, uma experiência que Deus permitiu que eu vivesse para que eu pudesse utilizar depois dentro da própria igreja em si. Então, dentro da igreja, além de ter o papel de pastor, tem um papel administrativo, de gestão também, não? Tem. A igreja é uma instituição, né? Sim. É uma instituição sem fins lucrativos. Uma Tem instituição CNPJ, né? Tem CNPJ, e como qualquer CNPJ, tem suas contas para pagar, não é? Tem os recursos que precisam ser geridos, tem a gestão de pessoas, porque na igreja tem funcionários também. Ela precisa se relacionar com outros CNPJs também, porque tem os seus fornecedores. É uma empresa comum, é uma empresa como qualquer outra. A diferença é que ela é de cunho religioso e que não tem ou não deveria ter, né, fins lucrativos. Pastor, como é que faz para lidar? Dentro do meio corporativo, a gente às vezes passa por situação, né, de altos e baixos do mercado e você precisa demitir, às vezes, pessoas, seja por uma questão de performance, seja por uma questão de redução de custo. E algumas escolhas, inclusive, de o que investir, o que não investir. Como que faz isso na religião? Porque olhando de fora, dá-se uma impressão de que tudo é só, vou usar o termo amor, mas tudo é só emoção. E não dá, né? Precisa ter uma razão com isso, né? Como é que faz para lidar com isso? Totalmente. A fé, quem lida com a fé e as questões de igreja através de emoção, não avança muito, não. Primeiro porque a fé ela é razão, ela é 100% razão. Ela gera como consequência a emoção, mas ela é 100% razão. Quando você pega a própria Bíblia, a única palavra que a Bíblia traz definição é fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se ela é uma certeza, ela é uma convicção, ela não é um sentimento, ela não é emoção, ela é razão. Okay? Então a fé ela é razão. Então você precisa tratar dentro dessa razão. E, como qualquer empresa, você também precisa aprender a viver essa montanha-russa, né? Que são os altos e baixos. Para o mundo corporativo, são os altos e baixos do mercado. Para a igreja, são os altos e baixos da sociedade em si. E quando o mercado tem essas oscilações, também é refletido na igreja, não tem jeito. Isso a gente também recebe e a gente percebe lá. Então, é necessário fazer a gestão, ter ali as escolhas, e há momentos que você vai fazer escolhas difíceis. E não há posição de liderança sem ter junto dela o ônus das escolhas difíceis, dos momentos difíceis, em que você vai precisar. Infelizmente, não é que você vai privilegiar um e preterir outro. Não, é a necessidade ali que você precisa atender para que as coisas continuem rodando de maneira correta, de maneira certa. A grande diferença da igreja, né, quando a gente trata na parte do amor, é que eu diria que 90% do trabalho da igreja é feito por voluntariado. Né? E aí sim, aí você lida completamente com emoção. Né? Você lida com o amor das pessoas e você estimular as pessoas e mostrar para elas a razão delas estarem ali trabalhando na igreja, servindo na igreja. Só que a igreja também tem os seus funcionários que são assalariados, normal.
e você também espera desempenho deles. Sim. Então, vai ter N momentos, diversos momentos e diversos papéis que a gente tem que assumir para poder fazer essa gestão. Só que, diferente, como eu falei, do corporativo, você trabalha com uma parte voluntária e você uma parte assalariada. Então, você tem que saber a diferença e ter o equilíbrio ali, que muitas vezes isso não é fácil. Eu imagino que assim, deve ser muito difícil lidar com o ego das pessoas, porque todos nós, seres humanos, nós Sim. temos, né, o nosso ego. E vamos imaginar, por exemplo, eu sei que existem vários papéis que as pessoas, né, voluntariados ou não, ocupam dentro da igreja. Então, por exemplo, vamos imaginar que hoje você tem lá o baterista. Vou usar ele como exemplo, tá? Não conheço ele, mas acho que ele toca muito bem lá. E tem uma moça que canta muito bem também. Vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, um talento de ser um bom baterista ou, de repente, de cantar bem. Como que eu poderia, né, lidar com uma situação dessa? Mas já tem um, e dá para ter dois? Como é que funciona daí? Aí vai do bom senso da gestão. Porque a igreja é um lugar para todos. E é interessante, né, voltando aqui até um pontinho lá atrás das religiões em si, eu sempre digo lá na igreja que a igreja aqui é lugar para todos. A gente aceita todos, mas a gente não aceita tudo. Entendi. Há uma diferença. Sim, perfeito. Né? Ela Uma coisa é comportamento e não pessoas, né? Ela é inclusiva nesse aspecto. Nós aceitamos todos, mas nós não aceitamos tudo. Ótimo. Né? Então, quando a gente trata na questão do voluntariado, é o mesmo princípio. Então, não existe dono de uma posição. Não é porque aquele é melhor do que ali é o lugar dele. Não, a igreja ela não está ali para competir. Ela não está ali para gerar concorrência. Não, ali nós estamos para fazer um trabalho. Nós estamos ali, em primeiro lugar, para cultuar a Deus. Né? Segundo lugar, para servir as pessoas. E a gente pega o princípio bíblico. O próprio Senhor Jesus mesmo, com os seus discípulos na mesa, ele fala, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser servido, que seja o primeiro a servir. Então, a gente pega esse princípio. E quando a gente trabalha com voluntário, isso tem que estar muito claro. Não é o fato dele ser melhor, que é sempre ele que vai ter que fazer. Não, nós vamos ajudar outros a se tornarem melhores também. Então, se esse baterista ele é melhor, ele vai ter que ajudar o outro que está num nível um pouco mais baixo a crescer para chegar no nível dele ou ficar até melhor do que ele. Porque se ele estiver ali para dominar uma posição, ele não serve para estar naquele lugar. Porque a igreja é um lugar para todos. Entendi. E não para o lugar de alguns. No corporativo, né, a gente costuma dizer que, assim, você investe numa pessoa, treina ela, e aí ela vai embora, né? Então, se você prepara ela, ela pede demissão e vai embora. E aí seria muito pior se você não investisse nela e ela ficasse. Ou seja, manter um talento ruim. Né? O que eu quero dizer em relação a isso? Se você tem dois talentos bons para ocupar aquela posição, legal. Né? Você pode, inclusive, revezar, porque em algum momento você precisa sair de férias. Tem curso todo final de semana. Tem curso todo final de semana. Mas e se você tem alguém que não toca bem, mas acha que toca bem e quer fazer parte? Você dá para ele um chá de semancol. Na verdade, o papel nosso, até como pastor, é ajudar a enxergar. Lembra que eu falei para você que a ovelha não enxerga direito? Sim. Então, é você ajudar a enxergar. E dentro disso, uma honestidade, uma transparência verdadeira, não para excluir ninguém. Mas que qualquer processo de evolução, seja dentro da igreja, seja dentro do mundo corporativo, só é possível a partir do momento que a pessoa é capaz de se enxergar. É capaz de se ver e reconhecer a necessidade de evoluir. Se não reconhece a necessidade de evoluir, ele vai sofrer a consequência na pele, não é nem porque os outros vão fazer isso, é porque naturalmente isso vai acontecer. Um baterista que é ruim, ele não vai acompanhar bem um tecladista, um baixista, um guitarrista, que vão estar num outro nível. E quem vai passar vergonha é ele, porque vai ficar claro que foi ele que errou. Então, você não precisa nem forçar. Naturalmente, isso vai acontecer. O que não pode é você fechar a porta para o crescimento, para o aprendizado. Que daí você está sendo seletivo. E a igreja não é um lugar para ser seletivo. É para ser realmente um lugar de construção, de evolução das pessoas. Ao longo desses anos, eu tenho tido a oportunidade de participar de um evento que você, não sei se você organiza, né, acho que sim, acho que é o The Global Leadership Summit, né? É um baita de um evento, sensacional, palestras, sabe, muito ricas de conteúdo e que fazem a diferença para o mundo corporativo. Sim. Eu posso dizer isso porque algumas das palestras, muitas delas,
com as anotações, material disponibilizado pela própria igreja, eu utilizo como base de material, às vezes, para algum, né, treinamento, até mesmo interno aqui. E muitas pessoas, às vezes, até por um certo preconceito, como é feito dentro da igreja, isso acaba, né, Acaba perdendo um tesouro, né? perdendo um tesouro, porque o conteúdo realmente é muito rico. Mas o que eu queria te perguntar é, como é que você chegou até esse evento? Como é que você descobriu ele? A primeira vez que eu tive contato com o Summit, a gente chama carinhosamente de Summit, o The Global Leadership Summit, foi em 2004. Poxa, faz tempo, Foi. 20 anos quase. Isso, foi em 2004. Houveram algumas palestras e um dos palestrantes ele chegou a vir ao Brasil, rodar o Brasil, que era o pastor Wayne Cordeiro, né? E eu tive contato com um pedaço dessa palestra dele ali. Depois, eu tive um contato novamente com o Summit em 2006, quando eu auxiliava como pastor na Igreja Nazareno Campo Grande, e nós soubemos desse evento que iria acontecer em São Paulo, e a gente acabou participando desse evento lá. E depois, em 2008, eu estava como pastor auxiliar na Comunidade Esperança, em Campinas. E chegou para nós ali um desafio, né, de organizarmos esse evento. Esse evento acontece em Chicago, anualmente, e vai acontecer agora em agosto. E lá ele é gravado e depois retransmitido para mais de 150 países ao redor do mundo. É o maior evento de liderança que existe no mundo. São mais de 500 mil pessoas que têm acesso a esse treinamento. E desde o primeiro contato que eu tive, que eu vi a qualidade das palestras, eu falei, gente, isso aqui, para eu ter acesso a um negócio desse, ficaria muito complicado, muito difícil. Por exemplo, um dos palestrantes é John Maxwell. Só o John Maxwell? Só John Maxwell. Quanto que custa para assistir uma palestra do John Maxwell? Cara, você vai gastar muito dinheiro para você assistir uma palestra dessa. Então, ele é um dos palestrantes. Aí você pega um outro que eu assisti, tive o privilégio de assistir, que é Colin Powell. O outro também fera. Cara, quanto você vai pagar para assistir uma palestra do Colin Powell? Entendeu? Sim. Você tive uma palestra com a Melinda Gates. Teve palestra... agora vai ter com a Condoleezza Rice. Vai estar no Summit agora lá. Então, é gente assim de renome internacional que você não teria acesso normalmente. Mas que essa igreja nos Estados Unidos faz esse trabalho, se eu não me engano, desde 2000. Acho que é desde 2000 que eles fazem esse trabalho. Reúne esses palestrantes e compartilha esse material a um custo baixíssimo. O último summit que a gente fez foi a R$150 para você assistir palestrantes nesse nível. Oportunidade imperdível. São 10 palestras que você assiste desse nível, Sim. sempre atuais. Então, nós tivemos o primeiro contato lá em 2004, depois em 2006 e 2008 para 2009, nós fomos desafiados a organizar uma dessas retransmissões, né, a realizar um summit na igreja local. E desde então a gente está envolvido com esse trabalho. Quem é responsável pelo summit no Brasil é a Envisionar, é uma empresa de capacitação de liderança, principalmente para o mundo evangélico, né? Para pastores e líderes evangélicos, e que é muito bacana o trabalho que eles fazem ali. E eu me tornei parceiro deles. Então, aqui para a região, normalmente, os eventos que são realizados aqui, eu estou ali ajudando na organização, na coordenação desses eventos. Existe alguma obrigatoriedade ou recomendação que seja feito na igreja? Para? Esse evento? Ou ele pode ser feito num espaço que não seja... Não, ele pode ser feito. Nós já fizemos esse evento em empresas, nós fizemos esse evento já em prefeituras. Ele não tem necessariamente o porquê de se fazer numa igreja. Por que é feito numa igreja? Pela questão de custo. Entendi. Porque a igreja já tem espaço, a estrutura, tem um toda, espaço, né? Então a gente consegue reduzir o custo e, através disso, dar acesso a muitas outras pessoas. Se precisasse fazer em um hotel, por exemplo, talvez eu teria que dobrar o valor de uma inscrição. Mas nada impede. Existe um summit, e agora o summit ele pode ser feito de uma maneira mais personalizada. Então, se a Inspand quiser fazer um summit só para ela, eu consigo montar trilhas do summit, né, com palestras específicas para uma abordagem que vocês queiram,
por conta do conteúdo que se tem de mais de 20 anos. Então, eu quero falar só para militares, por exemplo. A gente tem palestra só para militares. Quer palestra só para a igreja? A gente tem palestra só para a igreja. Quer palestra só para a área de educação? A gente tem palestra só para a área de educação. Então, com o material que a gente tem hoje, é possível você fazer um summit totalmente E personalizado. a tradução é perfeita, né? É. Cara, é maravilhoso. Não, é o mesmo pessoal que faz para as grandes empresas aí, para os filmes, para a Globo e tudo mais. E a tradução no evento ao vivo, lá em Chicago, é feita pelo pessoal que faz a cobertura do Oscar. Puxa vida. Eles fazem simultaneamente. Entendi. É muito legal. Então, o material é de altíssima qualidade. Tem algumas palestras que me marcaram, sabe? O TJ Maxx. Não, TJ Jakes. TJ Jakes, né? TJ Maxx é o nome da loja, né? TJ Jakes. Você tá com vontade de comprar alguma coisa, eu já estou acho. me imaginando lá. A palestra dele, quando ele fala sobre sobre vento favorável. Sim. Que ele conta lá o voo como é que a águia aprende a voar, né? Que Não, essa também é uma das preferidas. E é curta essa palestra, É sabe? curta? Que ela tem, acho que não tem 25 minutos. Não, né? Mas é sensacional porque ele conta a história do pai dele. O pai dele, ele trabalhava com limpeza, Uhum. né? Era faxineiro. Sim. E aí ele monta uma empresa de limpeza. E começa ali, ele pega os filhos para trabalhar e tal e tudo mais e faz a coisa acontecer. E ele estava contando sobre o processo de renovação da águia em si, né? Fala de que a águia... Há dois exemplos em duas palestras dele. Uma delas é essa aí. Mas uma dessas da renovação da águia, que ela sobe e ela faz... Ele até brinca que a águia ela é diferente dos outros. Ela faz até amor nos ares, ela faz, né? Até voando. E também ensina os seus filhotinhos, né, a voarem do alto do penhasco. Que as águias elas não aprendem a voar saindo da terra. Elas aprendem a voar caindo de um penhasco. E que a única opção que ela tem é voar. A única opção que ela tem é bater a asa para poder subir. Então ela não aprende a voar subindo, ela aprende a voar caindo. Né? E isso é muito legal. Essa palestra dele é muito bacana. E tem um exemplo lá que eu gosto muito, né? Sem querer te interromper, para eu não esquecer dele aqui, que é quando ele fala sobre quando inventaram lá, né, o frango frito. Do KFC. Do KFC, né? Também é legal esse exemplo dele, né? O KFC dele lá. Mas você tem vários insights assim, né? E ele, o TD Jakes, ele é um pastor. Só que é um cara com uma visão tão extraordinária, ele é um baita do empresário. Ele tem uma companhia de filmes, a companhia de filmes dele e do Tyler Perry, que é um ator que é o sócio dele, é a que mais fatura nos Estados Unidos. Puxa. Então, ele fez aqueles filmes Quarto de Guerra. Maravilhoso esse filme. Muitos filmes muito bacanas. O Tyler Perry é aquele que faz um papel lá nos Estados Unidos, como se fosse a Babá Quase Perfeita, né, que muda lá, que ele se torna uma mulher. É mais ou menos isso aí, é um papel que ele faz lá. Um ator muito conhecido. Só que a visão empreendedora desses caras é algo fora do comum. Tudo onde eles colocam a mão vira ouro. E ele compartilha esse conhecimento de uma maneira tão simples. Né? A palestra dele é... Tão bacana. Ele usa exemplos, como exemplo da AI, como exemplo do KFC, como outros do próprio pai dele. Ele torna isso simples. E isso que é gostoso do Summit. E que a gente só tem acesso a essas palestras através disso. Quando ele fala do vento favorável, né, ele usa o exemplo do KFC, né, que ele fala, naquela época, lançar um produto daquele fazia sentido. Sim. Lançar esse produto hoje, né, ele até brinca, vamos perguntar, tem glúten, né? É verdade, aproveita, é verdade, tinha esquecido. Ele aproveita para falar da oportunidade do tempo, do momento. Hoje vai perguntar se tem glúten, vai perguntar se é intolerante à lactose, vai perguntar, não. Frango frito, era o que o povo gostava, era de pegar aquele baldão de frango, né? Precisava de ser prático, no momento, né? E coisa simples, coisa que acontecia ali na hora, e que virou a potência que é hoje, né? Outra palestra muito legal, Domesticando Tigres. Essa do Todd... Não vou lembrar o sobrenome dele, Todd alguma coisa, que é fantástico. Ele usa, inclusive, o material, né, que a gente faz um exercício, uma atividade durante as palestras. Né? Então, quando termina as palestras, você ou alguma outra pessoa vai lá e faz uma espécie de uma moderação, né, uma facilitação para que a gente possa fazer uma atividade. E ele separa o gráfico... Todd Wright. É isso? Todd Wright. E ele separa o gráfico fazendo uma análise, né, de onde as pessoas, os seus liderados estão, numa escala entre desafio e estabilidade.
acho aquilo sensacional, porque ele te explica, ele te dá uma tabela para você fazer uma análise com cada um dos seus liderados Aham. e você vê exatamente onde ele está nesses quadrantes. E aí, o que você pode fazer para motivá-los e por que de repente está desmotivado, por que está irritado, né? Ele começa a mostrar isso numa tabela que é Das sensacional. gerações, ele que fala das... Você lembra daquela das Lembro, gerações? bom Muito também. boa também. Eu tenho relógio, né? Lá, É, assim, a minha geração é que usa é. relógio. Lá ele fala das gerações, as gerações novas não usam relógio. Não usa mais relógio. Não tem A caneta, caneta, né? não Vai tem assinar bloquinho um de cheque. O notas. que é um cheque? Mas tem, por exemplo, o Simon Sinek, que foi um dos Sim. palestrantes. Você tem o Jack Welch, foi um dos palestrantes. Então, é gente assim... Aquele Cara, também da rejeição, muito boa, né? Que ele tem aquele exemplo do símbolo da Olimpíada, lembra que ele vai lá isso, é um dos chinês. donuts? É, Muito um bom também. chinês. É muito bom. Então, é um evento que eu sou apaixonado por ele. Sou apaixonado por ele. Desde então, desde 2008, nunca mais deixei de estar envolvido, de estar participando. Vou presencialmente, né, aos Estados Unidos para assistir presencialmente lá, para absorver, para entender e para quando voltar para cá já ter uma ideia daquilo que foi falado, daquilo que foi feito, para que a gente possa trazer a experiência mais próxima possível daquilo que foi o presencial lá. É muito bom, muito bom. Que bom que você vai comigo esse ano. Ah, nós vamos estar juntos esse ano lá. Então, além dessa atividade, né, que você de trazer esse conteúdo, tem alguma outra iniciativa que a igreja faz de empreendedorismo com os fiéis ou ser com a comunidade de uma maneira geral? Sim, ali a gente tem um propósito da igreja ali, né? De estar na cidade de Paulínia para ser uma igreja que serve, para ser uma igreja que agrega. A gente não tem o desejo ali de tomar nada de ninguém, de ficar pedindo nada para ninguém ou de cobrar qualquer coisa das pessoas. Não. A gente quer estar de portas abertas para que a gente possa servir as pessoas. A ideia é que se pense o seguinte: se essa igreja sair daqui um dia, vai fazer muita falta. E não daquela ideia de que se essa igreja for embora, graças a Deus, né? Não, mas a ideia é exatamente essa. Se um dia aquela igreja não estiver mais ali, ela vai fazer muita falta. Isso em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, a igreja ela precisa estar inserida na sociedade e em todas as áreas. Desde o serviço social, educação, na política, na área de empreendedorismo, nós precisamos estar inseridos para levar uma boa influência. Afinal, é o que a gente aprende no Summit, né? Que Sim. liderança é influência. Então, uma dessas frentes de trabalho da igreja é com empreendedores, com empresários, com profissionais liberais, com executivos, onde a gente busca trazer relacionamentos e dar suporte. Porque você, como um CEO, você sabe que o ser mais solitário dentro da empresa é o CEO. Sim, sim. Quanto mais alto você tem de cargo, mais sozinho você está. Não é diferente com o empreendedor. O empreendedor, ele é um CEO, né? Sim. Ele é um CEO. Então, quanto mais ele chega, mais sozinho ele está. Não tem ninguém cuidando dele, mas ele está cuidando de todo mundo. Ele está cuidando de todas as coisas e cuidando de todas as pessoas. A proposta da igreja é ser aquele que cuida daqueles que cuidam de todos os outros. Né, de ajudar nesses relacionamentos, de ajudar nas necessidades, de ajudar nas dores, né, nos problemas que são enfrentados, sejam eles pessoais ou sejam eles de ordem corporativa mesmo. Então, nosso desejo é fazer treinamentos, né, palestras, montar mesas de negócios e relacionamentos, ter eventos de descompressão, só para ir lá para se divertir, só para ir lá para estar junto, para gerar mais relacionamentos em si. Então, nós temos essa iniciativa, que é uma continuidade também do Summit, para que a gente possa oferecer ferramentas para esses líderes, para esses empreendedores, tanto no seu próprio trabalho, quanto na sua própria vida pessoal, para que ele consiga equilibrar essas coisas e ser o melhor profissional possível que ele puder ser. É assim que a igreja influencia. Não é só através da pregação da palavra, mas também é colocando a palavra em prática na vida dessas pessoas. Boa, perfeito. Pastor, me lembro de recentemente ter visto uma cena muito emocionante na igreja, né? Foi quando você batizou teu filho. Foi um privilégio. Como foi aquilo, hein? Indescritível. Não tem o que falar. Eu acho que o maior tesouro de um homem é ele conseguir transmitir o seu legado.
E aquele momento foi um momento mágico, foi um momento único. Parecia que só tinha eu e ele ali. E a maneira com que meu filho entrou dentro daquela piscina, né, que é o batistério, e ele entrou olhando para mim, e só para mim era isso mesmo. É como se tivesse fechado tudo à volta, estava só eu e ele olhando para mim com uma confiança tal, uma segurança tal, tipo assim, eu tô aqui porque você me ensinou, porque você me mostrou. Eu tô aqui porque eu aprendi com você. Então, por mais que a gente já tenha impactado milhares de vidas, né, ali na igreja central, eram 12 mil pessoas, né? Membros. Pregamos para muita gente. Falamos para muitas pessoas. Muitos conheceram a Cristo através da nossa pregação. Muitos tiveram a sua casa transformada, o casamento melhor por conta de uma influência nossa, direta ou indireta. Mas se os meus filhos não absorvessem de mim aquilo que eu sou, eu me sentiria um fracassado. Mas poder passar para eles aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, aquilo que é minha fé e aquilo que eu sou, e o amor que eu tenho por Deus, e ver expresso naquele momento no meu filho, foi algo que me fez assim falar, eu posso ir embora dessa terra. Eu cumpri a minha missão, cumpri o meu objetivo, né? E poder descê-lo às águas ali, né? E trazê-lo de volta e dar um abraço nele, e ver ele confessando a mesma fé que eu tenho. Falei, poxa, acho que isso é a maior realização de um homem, né? Você conseguir transmitir à sua descendência aquilo que é a sua essência. Então aquilo foi mágico, foi extraordinário. Foi o melhor momento da minha vida, foi ali. Maravilhoso, Depois do né? meu casamento, porque senão minha esposa me bate, né? É isso daí. Aqui, nós estamos falando do Henrique, É, que é o é o meu primogênito. teu primogênito, a Melzinha. A Melzinha, minha filhinha, minha caçulinha e meu docinho. E a Camila, minha esposa. É a Mila. A minha princesa. Você tem uma bela família e eu Obrigado. tenho gratidão de poder fazer parte, né, dessa família que eu verdade. ganhei. Foi um presente para mim, tá? E você tocou para fazer eu chorar, né? Eu te conheço. É sinal que você é um homem de coração bom, pô. Um homem de coração duro não chora. Às vezes não chora de vergonha, Não, né? E às não vezes tem problema chora, com isso, não. Mas é que isso aí realmente me toca. Isso aí foi algo que acho que... Eu vejo que essa deve ser a grande realização dos meus pais também, né, para conosco. E hoje eu entendo por quê. Porque eu vi acontecendo com o meu filho, vejo acontecendo com a minha filha, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos vai ser a vez dela também. E ver isso sendo continuado, não de uma maneira forçada, mas de uma maneira natural, por eles enxergarem dentro de casa a nossa vida, né, e o nosso propósito. Então foi lindo, foi um momento maravilhoso. Sempre que há batismo na igreja a gente fica muito feliz, né? Uhum. Mas aquele ali foi diferente, foi diferente. Toda a igreja inteira se emocionou. Porque quando a gente se coloca, né, numa situação daquela, é um orgulho gigantesco. Gigantesco. Então é lindo. São experiências, são histórias que a gente vive, que tem, que a gente passa, que marca a nossa vida. Eu lembro, né? E aqui talvez fugindo um pouco até do assunto em si, mas eu lembro dentro da Comunidade da Esperança uma situação que uma mãe chegou desesperada, uma mulher grávida, na verdade, estava ali desesperada. Tinha acabado de chegar do médico e havia feito os exames, e os exames disseram que o seu bebê, a sua filhinha, ela teria um problema seríssimo de formação, né? Que ela não teria, muito provavelmente, não teria os membros superiores. Poxa. Aí depois, num exame um pouco mais detalhado, viu que não eram só os superiores, eram os inferiores também. E ela chegou desesperada na igreja questionando Deus. Porque ela queria que fizesse um milagre, né, entre um exame e outro. E quando chegou o segundo exame mostrando que era pior ainda do que a primeira situação, ela chegou questionando a Deus, cara. Questionando por que Deus não fez o milagre, por que Deus não realizou isso. E na hora ali, tem coisas que não adianta, é Deus na sua vida. Não tem o que falar, não tem curso para isso. Uhum. Eu virei para ela e falei, você orou pedindo para Deus um milagre. Deus quer te dar um milagre todo dia através dessa menina. De onde veio isso? Não sei.
Sei que hoje eu acompanho a história dessa família e é exatamente isso. Todo dia é um milagre. Disseram que essa menina não ia comer, a não ser por sono, ela come. Disseram que ela não ia falar, ela fala. Disseram que ela não ia andar, ela anda. Disseram que ela não ia conseguir desenvolver o cognitivo dela. Ela é super inteligente. É uma criança alegre, é uma criança feliz, em que a mãe não consegue nem pensar naquilo que antes ela achava, que não deveria prosseguir com a vida dessa criança. Mas ela está muito mais próxima de Deus, porque todos os dias ela prova de um milagre através da vida da filha dela. Então, são coisas que a gente vivencia, que a gente passa dentro desses 20 anos que marcam a nossa história, né? Marcam a nossa vida. E poder ver isso acontecendo dentro de casa e ver que isso aí vai ser continuado faz a gente ficar muito feliz. Sim, boa, perfeito. Pastor, estou avançando bastante já do tempo nosso aqui. Tem algumas perguntas ainda que eu gostaria de fazer, mas eu vou deixar esse último tempo aqui para você falar o que você gostaria, de repente, de deixar de recado para as pessoas. Tem alguma coisa mais que gostaria de acrescentar? Algum filme para recomendar? Eu acho que eu gostaria de falar para as pessoas, deixar algo que poderia agregar na sua vida, agregar para você. E eu penso o seguinte: você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. E você tem liberdade para ser tudo aquilo que você quiser ser. Mas ser de verdade só é possível se realmente Deus fizer parte disso. A existência real e verdadeira se encontra em Deus. Então, seja aquilo que você quiser ser em Deus, porque Deus vai te dar tudo o que é necessário. Todas as ferramentas, toda a capacidade, toda a habilidade para que você possa ser bem-sucedido, para que você possa ser bem-sucedida. E esse é um caminho de se importar, né? De se importar consigo, mas principalmente se importar com o seu semelhante. Porque a gente reconhece a Deus, a gente mostra que conhece a Deus quando a gente se importa com as pessoas. Então, eu acho que esse é o segredo da felicidade, é o segredo da vida. Quando a gente se importa com os outros e a gente reconhece Deus nisso, a gente reconhece o amor de Deus nisso. Então, vale a pena, vale a pena. Vale a pena você seguir esse caminho. Dá para deixar um versículo? Esse aqui é a passagem da Bíblia que, assim, sabe, que é a única chance. Vamos imaginar assim, ó. Você tem hoje o número do WhatsApp do mundo inteiro, você tem direito a mandar uma única mensagem, que é uma passagem da Bíblia. É o versículo mais importante da Bíblia. Qual é? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso aí resume a Bíblia inteira. Uma atitude de amor. Simples assim. A Bíblia define Deus como amor. Deus é amor. Então, uma única atitude de amor foi capaz de mudar a história de toda a humanidade. Boa. E aí, se eu puder deixar um secundário que fala de liderança, que eu acho importante, é o que eu sempre digo lá na igreja, né? Quando eu uso muito a Bíblia para liderança, para treinar, é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O verdadeiro líder, ele é capaz de transmitir, de ser um exemplo e mostrar algo que vai além dele, que é melhor do que ele. Então é o que Paulo faz, ele fala, olha, eu sou um líder, olha para mim, mas eu estou apontando para alguém que é maior que eu, que é Cristo. Boa, sensacional. Como é que te acha na rede? Você pode buscar lá no Instagram, @PRDanielAntônio, Facebook também, ou pode nos seguir a igreja dentro das redes sociais, é @Nazareno Monte Calvário, e manda lá a sua mensagem no direct, a gente vai ter um prazer, alegria, privilégio de poder te responder. E fica aí o convite para visitar a igreja lá, né? Fica para todos. Olha, todo domingo às 10 horas da manhã nós temos um grande culto ali de festa e celebração, também às 19 horas, todos os domingos. E às terças-feiras, às 19h30, é um culto mais rápido, é um culto de meio de semana, mas também é muito precioso, muito gostoso. Fica ali em Paulínia, na Avenida Fausto Pietro Bon, 1046, ali pertinho do ginásio do João Aranha, do lado da Academia Pano Bianco. Perfeito, show de bola. Pastor, obrigado. Eu que agradeço, Cris. Foi bom demais. Pena que o tempo passa muito rápido. Passa rápido mesmo, né? Olha, mais de 1 hora e tanto aqui que a gente está, passou muito rápido. Mas vamos marcar uma nova rodada para a gente quando estender? Quiser. Estou à disposição. Tenho certeza que depois das pessoas assistirem aqui, vão começar a vir comentários e perguntas. Legal. E aí a gente já traz para a próxima rodada. Pode mandar e a gente vai atrás, tentar responder.
Perfeito. Obrigado, pastor. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa. Isso aí, gente. Gostou? Ó, segue lá o pastor Daniel. Tem um conhecimento sensacional. Tenho certeza que todos os dias você vai receber uma palavra. Ele tem uma coluna no jornal também, que ele faz lá, uma matéria dele. Segue, porque você vai aprender muito. E eu tenho certeza que os ensinamentos da Bíblia, que vão além, na minha visão, da religião, será de extrema importância, sabe, para a tua vida, para que você possa ser mais feliz e uma pessoa melhor e mais evoluída. Te espero no próximo episódio do Inspendcast. Tchau!